Nesta videoaula, então, eu vou mostrar para vocês como efetuar a conexão com o banco de dados. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora um arquivo que fará a conexão com o banco de dados, e esse arquivo será um arquivo público em que todas as minhas classes, todos os meus outros formulários, cidades, clientes, fornecedores, estoque, produtos, bairros, irão acessar aquela classe para efetuar a conexão com o banco de dados. Tá ok? Eu poderia até colocar então esse código da conexão aqui dentro do cadastro de cidades, depois colocar lá no cadastro de clientes, depois colocar lá no de bairros, de fornecedores. Só queria dar muita redundância de dados. Como a linguagem Java você pode usar totalmente orientado a objetos, é uma linguagem orientada a objetos, então a gente vai usar então este recurso, tá ok? Então, primeira coisa, você vem com o botão direito aqui no estoque, você vai em New, você vai pegar aqui o Java Empty File. Vamos dar um nome então aqui de conexão, certo? Então esse aqui vai ser meu arquivo que irá conectar-se com o banco de dados. Então aqui que nós vamos pegar aqui, pessoal, nós vamos pegar o pacote utilitários. Vamos gravar então aqui dentro do utilitários, tá ok? Vamos dar um finish aqui. Muito bem, acabamos de criar a conexão, tá, que está dentro do utilitários. Então, primeira coisa que a gente vai fazer nesse arquivo de conexão é o seguinte: vamos informar aonde irá ficar armazenado a classe. Então vai ficar armazenado na pastinha utilitários, exatamente como o código fonte, tá ok? Muito bem. Agora nós vamos ter que importar, pessoal, importar o java.sql, algumas bibliotecas que me possibilitam efetuar a conexão com o banco de dados e executar os comandos SQL lá dentro. Então ele possui aqui algumas classes e interfaces que me possibilitam fazer isso aí. Tá ok? Então se eu não importar aqui as bibliotecas que estão dentro do java.sql, então eu não poderei efetuar conexões com o banco de dados. Vamos importar todas as bibliotecas que tem aqui dentro, tá? Aí eu vou poder então trabalhar normalmente com banco de dados. Eu vou também importar o Java, as bibliotecas do Swing, tá? Que eu vou usar algumas classes, alguns métodos que pertencem ao Swing também. Então vamos iniciar, vamos criar essa classe public class. Vamos dar, o nome tem que ser exatamente o mesmo nome que está aqui, que é o conexão. Já fechamos. Muito bem, pessoal. Agora estamos prontos, então, para trabalharmos dentro dessa classe de conexão. Para ficar mais prático, então eu vou simplesmente colar aqui um código que eu fiz, tá? E vou explicar ele. Então, primeira coisa, pessoal, driver. Eu criei aqui uma variável chamada driver, que é do tipo string, ou seja, é um texto, está privada nesta classe e é final, ou seja, é constante. Isso quer dizer que o conteúdo dessa variável não poderá ser alterado, tá ok? Essa variável driver aqui armazena então qual é o driver que eu irei utilizar. Como eu irei utilizar nesse exemplo inicialmente o Axis, então o driver para carregar o Axis é sum.jdbc.odbc.jdbc odbc driver, tá ok? Posteriormente irei mostrar para vocês como efetuar conexões com outros bancos de dados, né, Firebird, Oracle, etc. Aí a gente irá mudar isso aqui. Eu vou mostrar um método mais avançado também de efetuar a conexão. Agora, inicialmente, vamos começar dessa forma para ficar mais simples de vocês entenderem. Também temos aqui uma variável chamada URL, que é do tipo string, que também é uma constante, ou seja, não poderá ser alterada, e essa variável que então está armazenando a minha fonte de dados, ou seja, a minha origem de dados. No caso do exemplo do Axis, então é JDBC, 2.odbc e estoque, que é aquele fonte de dados que a gente criou lá no painel de controle, lá no ferramentas administrativas. Tá ok? Nós temos aqui então o private usuário, que também é do tipo string, tá certo? Como no caso do Axis aqui nesse exemplo, eu não defini nem senha, nem usuário, não defini nada, então ele ficou em branco e por isso eu deixei aqui como constante final. Mais tarde a gente vai alterar um pouco essas definições aqui, tá ok? Agora começa a vir então a parte muito importante para efetuar a conexão.
Então aqui nós temos aqui uma interface connection, certo? Esse objeto aqui é o responsável por efetuar a conexão propriamente dita com o banco de dados. Então eu estou criando aqui um objeto chamado conexão, tá? Então que é do tipo connection, tá? E está privado também nessa classe, ou seja, só poderei usar aqui dentro. Agora eu vou criar então mais dois objetos aqui. Nós temos aqui o objeto statements, tá? Dei o nome de statement com S minúsculo, que é do tipo statement, que eu defini ela como sendo público. Veja que essas duas aqui eu defini como sendo pública. Isso quer dizer que as demais classes, por exemplo, o meu cadastro de clientes, meu cadastro de fornecedores, o meu cadastro de cidades, poderá utilizar esses dois objetos aqui. O statement é o responsável por abrir caminho até o meu local do banco de dados, tá certo? E o result set, então, é o objeto que vai armazenar o resultado então dos comandos SQL, tá certo? Então, por exemplo, lá eu tenho um cadastro de clientes, um cadastro de cidades, os SQL que for executar aqui no statement serão armazenados nesse result set. Se eu tenho lá, por exemplo, 15 clientes, os 15 clientes ficarão armazenados aqui nesse result set. Tá ok, pessoal? Veja bem que nesta videoaula eu apenas criei as variáveis e criei os objetos aqui, mas não efetuei conexão nenhuma, tá certo? Só apenas estão criados aqui e eu não fiz a conexão propriamente dita. Então, na próxima videoaula, então, a gente vai criar um método que efetua a conexão com o banco de dados, tá ok? E depois esse método será acessado lá da classe de clientes, de fornecedores, de cidades, etc. Valeu, pessoal. Até a próxima.